Bom, eu sou Fernando, aluno de Programação Computacional, e esse é o vídeo sobre o segundo trabalho do jogo da velha, certo? Utilizando funções. Certo? Deixa eu ajustar aqui melhor. Ok. Vou começar a explicar, certo? Cumprindo, né, o que foi pedido no trabalho. Teve algumas especificações. Essa é uma das funções, a função cadastrar que eu utilizei no menu. Vou explicar um pouco aqui abaixo. Para cadastrar, no caso, o jogador 1 e o jogador 2, certo? E essa função retorna as variáveis jogador 1 e jogador 2. Agora nessa função menu, eu utilizei do switch, operando na variável OpenMenu, que vai me dar as opções, opção 1, opção 2, opção 3 e opção 4, correspondentes ao que foi pedido no trabalho, certo? Na opção 1, cadastrar os jogadores. Na opção 2, alterar. Na opção 3, jogar. E na opção 4, sair do jogo. E aqui deixando bem claro que para não aceitar nenhum valor fora as opções que foram pedidas. Também foi uma exigência feita pelo trabalho. Ok, essa opção, inicializar a matriz, é só nessa opção aqui eu uso o for dentro de for, para percorrer toda a matriz e criar os espaços, certo? De cada matriz, depois operar. Só para inicializar a estrutura dela. Aqui logo abaixo, eu estou imprimindo a estrutura da matriz com os traços, certo? Os traços na vertical, na horizontal, deixando aquele formato do jogo da velha, tradicional. Aqui logo abaixo já é outra função, a gente começa a verificar, né, sobre o funcionamento do jogo. Nessa função aqui, no caso, a gente verifica se o jogador venceu em alguma linha da matriz, certo? Isso aqui, mas nessa função está somente uma linha única. Formei somente uma linha única para nessa função aqui abaixo fazer a repetição e verificar se o jogador venceu em todas as linhas, certo? Na linha 1, na linha 0, linha 1 e linha 2. Essa função da coluna é muito parecida com a função inicial, certo? A única diferença é porque agora ela vai verificar se o jogador venceu em cada coluna. Novamente, aqui está verificando somente uma única coluna. Esse verifica somente uma única coluna. Para nessa função aqui abaixo fazer a repetição e verificar em todas as 3 colunas da matriz. Verifica se alguém ganhou. E caso alguém tenha ganhado, ela retorna o valor, certo? Aqui, ó, explicando melhor. Esse ganhou por coluna, caso alguém tenha ganhado em uma coluna, ela retorna o valor 1, que significa que venceu. E caso não tenha ganhado, ela retorna o valor 0, que significa que o jogador não venceu. E continua a operar o código. Agora, também muito parecido, mas agora no caso da diagonal, se existe 2 diagonais, é isso? Então não preciso fazer aquela repetição. Aqui ele verifica se ele ganhou na diagonal principal, normal. Muito parecido, né, com as outras 2 funções. No if para verificar. Na função de baixo, na diagonal secundária. Como são duas diagonais, preciso criar as 2 funções. Aqui nessa função logo abaixo é feito um if para verificar se a posição jogada ela está vazia ou não, se já foi preenchida. Para
caso já esteja preenchida, ela não permitir que eu jogue novamente no mesmo local. E ela retorna o valor, certo? Aqui nessa função ler coordenadas, ela já é sobre o melhor funcionamento do jogo. Vai ler as coordenadas que quem estiver jogando digitar, certo? Aqui é a leitura de dados e a repetição. E armazena aqui nesse código, ela salva a coordenada digitada, certo? Pelo jogador, a linha e a coluna. Bem simples. Nessa função, ela serve para nessa função ela percorre, repetição dentro de repetição, percorrendo a matriz para, nesse caso, ela verificar quantas posições não foram jogadas, certo? Com essa função pode ser possível detectar se ocorreu algum empate. É isso. Caso seja atingido o limite máximo de jogadas, é detectado um empate. Eu utilizo essa função dentro de outra função, logo abaixo, né? Mas aqui ela retorna o valor da variável. Retorna o valor da variável quantidade, que eu utilizo em outra função para saber se foi realmente detectado um empate. Essa função jogar é onde eu coloco todas as outras funções criadas acima. É isso. E feita do while para repetir. Ficar repetindo para saber se alguém venceu ou não a cada jogada. Certo? Aqui tem o do, a chamada da função imprimir, é a estrutura do jogo. O if para o jogador 1, caso seja o jogador 1, vai verificar as linhas, as colunas, a diagonal, se o jogador 1 venceu em cada função que foi explicado logo acima, e no else para o jogador 2. E toda vez que for feita a leitura da função, ocorre a soma da variável jogador. É assim que consigo ficar alternando entre jogador 1 e jogador 2. No caso do jogador 1, jogador mais, no caso seria a próxima vez do outro jogador 2, aqui. E após a leitura da jogada do jogador 2, é feita colocado o valor na variável jogador para 1 para retornar o início, certo? Aqui é para continuar repetindo enquanto ninguém vencer, enquanto o vitória do jogador X dá 0, jogador 2 dá 0, e as quantidades vazias maiores que 0, ou seja, que ainda tenham possibilidade de jogar, certo? Aqui é feita a chamada da função novamente, imprimir, que é a estrutura do jogo da velha. E aqui é feita aqui eu realizo a a verificação se houve algum vencedor, certo? Se aqui no caso vitória 0 igual a 1, caso seja igual a 1, então o jogador 2 venceu. Eu armazeno esse dado na variável jogador 2 mais, que aí vai somando as vitórias desse jogador e deixando salvo, certo? Para depois montar a tabela com quantidade de vitórias, quantidade de vitórias do jogador 1, vitórias do jogador 2 e quantidade de empates, conforme foi pedido uma das exigências do trabalho, certo?
Aqui esse else, no caso, para dar um empate. E aqui é o corpo da estrutura da função principal, da função main, certo? Aqui essas variáveis são justamente para armazenar a pontuação do jogo, tá? Tanto é que, ó, no final é feita a exibição, pontuação do jogador 1, do jogador 2, de quantidade de empates, certo? Na função main é feita do. Esse do é chamada função menu, a função inicial explicado no início sobre as 4 opções. Feita a primeira opção menu, certo? E aqui esse if é para caso receba o valor 0, ele encerra o código. A opção que retorna o valor 0, no caso, é a opção 4, a opção sair. É feita a chamada da função inicializar matriz, inicia a estrutura do jogo da velha novamente, tudo de novo. E a função jogar, que está armazenado todas as outras funções, especificações de vitória, tudo mais. Já foi explicado, certo? Aí ao final é feito a pergunta, a leitura de dados, se os usuários desejam jogar novamente. Caso seja positivo, vai repetir tudo de novo, vai inicializar a matriz novamente, etc. Certo? Aqui nesse while, que é a condição, vai continuar repetindo caso a resposta seja igual a 1. Ok? E aqui retorna 0 é o fim da função main, certo? Esse foi o trabalho.